Vamos lá, continuando aqui. Antes de ir para o inciso 3, que trata das situações do Tribunal do Júri, só queria falar outras duas situações que não estão previstas ali de forma expressa no Código de Processo Penal. Uma delas está, né? A outra não. Mas eu queria ressaltar aqui para vocês. Cabe apelação também da decisão de impronúncia, né? Então ali nos casos de crimes contra a vida, nos casos de crimes de competência do Tribunal do Júri, se ao final da primeira fase do judício acusações, o juiz entende que não há indício de autoria ou materialidade e o juiz não remete o réu ao plenário, ou seja, o juiz impronuncia o réu, cabe apelação. Lembrando, da decisão de impronúncia e absolvição sumária, cabe apelação. Começou com vogal, recurso é com vogal. Impronúncia com I, absolvição sumária com A, vogal, vogal, cabe recurso de apelação, vogal. E outra situação aqui, eu falei anteriormente, mas não, esse daqui eu não falei não. Seguinte, a gente viu no artigo 581, inciso 1, que cabe recurso em sentido estrito da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa. No GCRIM, né, nos crimes de menor potencial ofensivo, lá na Lei 9.099/95, quando há uma decisão do juiz que rejeita a denúncia ou queixa, não cabe recurso em sentido estrito, cabe apelação. Então, no GCRIM, da decisão que rejeita a denúncia ou queixa, cabe apelação. Até porque, em âmbito do juizado especial criminal, não tem recurso em sentido estrito, beleza? Então, bacana. Vamos continuar aqui e falar do inciso 3, artigo 593, inciso 3. Cabe apelação das decisões do Tribunal do Júri. Então é o seguinte, das decisões do Tribunal do Júri, e a gente tem 4 situações aqui, cabe apelação. Quais são essas situações aqui? Quais são essas decisões do Tribunal do Júri? Então, artigo 593, inciso 3, a linha A. Cabe apelação da decisão do Tribunal do Júri quando ocorrer uma nulidade posterior à pronúncia. Beleza? Então, quando acontecer uma nulidade posterior à pronúncia, ou seja, uma nulidade lá em plenário, dessa decisão cabe apelação. Então, imagina a seguinte situação. Imagina ali que no Tribunal do Júri, ali na audiência, ali em plenário, o juiz se recusa a ouvir as testemunhas do réu. Beleza? O juiz se recusa a ouvir as testemunhas do réu. Ou o advogado do réu vai apresentar provas ali em plenário, né? E o juiz indefere. O advogado do réu imagina que ele vai fazer as suas alegações orais e o juiz corta o prazo, né, o tempo ali das alegações orais do advogado do réu ali, né? Só vai fazer só meia hora, não vai fazer 1h30 não, vai fazer só meia hora. Ou seja, quando há uma decisão em plenário e é uma decisão arbitrária, por exemplo, cabe dessa decisão apelação, beleza? Por quê? Porque nessas situações que eu dei para vocês, todas essas decisões do juiz ali no Tribunal do Júri aconteceram nulidades. Então, quando o juiz indefere uma produção de prova em plenário, quando há uma decisão do juiz, né, de forma arbitrária, né, no Tribunal do Júri, indeferindo a oitiva de uma testemunha sem justificativa, indeferindo a produção de uma prova, reduzindo o prazo de alegações orais, dessas nulidades que acontecem em plenário, cabe recurso de apelação. Qual que é a consequência disso? Se houve uma nulidade, anula-se o julgamento e marca-se novo julgamento, beleza? Com novos jurados. Isso está no artigo 593, parágrafo 1º, beleza? Então vamos lá. A próxima situação aqui está na linha B. Cabe recurso de apelação também, né, no 593, inciso 3, a linha B, quando a sentença do juiz ela for contrária, tá, à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então cabe recurso de apelação quando a sentença do juiz ali no júri for contrária a texto expresso em lei ou decisão dos jurados. Então pensa a seguinte situação. O réu ali no Tribunal do Júri, ele está sendo acusado ali de um homicídio. E, né, ao final ali de toda a instrução tem a fase dos quesitos.
E é colocada ali para os jurados se os jurados reconhecem ou não uma qualificadora. Né? Vamos supor que o réu esteja sendo acusado de um homicídio qualificado pela prática de motivo torpe. Chega-se a perguntar então para os jurados, na fase dos quesitos, se os jurados reconhecem a qualificadora de motivo torpe ou motivo fútil. E os jurados dizem que não. Os jurados falam, olha, a gente não acha que foi motivo fútil, não acha que foi motivo torpe, ou seja, a gente não reconhece essa qualificadora. O que acontece no juiz na hora da sentença? Mesmo os jurados não reconhecendo a qualificadora, o juiz aplica a qualificadora, condena o réu a homicídio qualificado, mesmo os jurados falando que não reconhecem aquela qualificadora, mesmo os jurados condenando apenas por homicídio simples. Nesse caso, cabe apelação. Qual que é o efeito dessa apelação? O tribunal pode ajustar, tá, ali a sentença, ele pode retificar ali a sentença, faz o quê? Retira a qualificadora e condena por homicídio simples. Beleza? Artigo 593, parágrafo 2º. Terceira situação aqui. Também cabe apelação quando, na sentença do juiz aí, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas. Então, terceira situação aí, artigo 593, inciso 3, a linha B, cabe apelação quando a sentença do juiz contiver um erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. A gente sabe que quem decide se o réu é culpado ou inocente, deve ser condenado ou absolvido no tribunal do júri, são os jurados. O juiz, ele se restringe a fazer a dosimetria, e aplicar ali a sentença. Imagina que ali no crime que o réu está sendo acusado, não há motivos ou não há requisitos para o juiz fixar a pena do réu ao máximo. A gente sabe que na dosimetria da pena tem que se adotar o critério trifásico lá no artigo 59 do Código Penal. E vamos supor que o réu tenha sido considerado culpado pelos jurados. Só que na hora da dosimetria, o juiz ele aplica uma pena injusta, ou seja, uma pena muito superior ou muito acima do que é o previsto. O juiz ali no artigo 59, mesmo não havendo, por exemplo, motivos, consequências do crime, comportamento da vítima, culpabilidade e antecedentes, ou seja, mesmo não tendo requisitos para que o juiz fixe a pena do réu no máximo, o juiz fixa a pena do réu no máximo. Ou seja, o juiz aplica uma pena, mas uma pena injusta, porque ele não faz a dosimetria correta. Beleza? Nesse caso, cabe também recurso de apelação. E o que o tribunal pode fazer nesse caso? Retificar a sentença, ou seja, corrigir, alterar ali a sentença, fixando a pena, no mínimo conforme ali os requisitos do artigo 59. Beleza? A consequência disso também está no artigo 593, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Última linha aqui do 593, inciso 3, é que cabe recurso de apelação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, cabe recurso de apelação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Como assim? Vou dar um contexto aqui. Imagina a seguinte situação. Imagina que um réu esteja sendo acusado por um crime de homicídio. Acha-se o corpo, faz a perícia no corpo, é feito o exame de corpo de delito, se percebe que o crime foi cometido através de facadas, acha-se a faca do crime, instrumento do crime, está lá, as impressões digitais do réu na faca. O réu, em plenário, confessa a prática do crime. Existem várias testemunhas que vêm e comprovam, atestam, não foi o réu mesmo que cometeu o crime. Ou seja, todas as provas nos autos mostram que o réu é culpado. Chega para a decisão dos jurados, na votação, o que os jurados decidem? Réu é inocente, vamos absolver o réu. Ou seja, os jurados decidiram de forma totalmente contrária à prova dos autos. Dessa decisão cabe apelação. Agora, o que é importante falar? Cabe apelação quando a decisão dos jurados ela é manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, ela é totalmente contrária à prova dos autos, ou seja, é quando tem uma situação que não há nenhuma prova que possa indicar a absolvição do réu e os jurados absolvem. Agora, quando existe uma prova, ainda que frágil, uma prova mínima que seja, tá? Ou seja, tudo ali está inclinado, que o réu é culpado, mas tem uma testemunha
que fala, não, o réu no dia do suposto crime ele estava comigo. Tem uma testemunha, ainda que frágil o depoimento dela, é um álibi. Nesse caso, se os jurados decidem ir de acordo com a testemunha, ainda que seja uma prova frágil, não é totalmente contrária à prova dos autos, porque tem ali um elemento. Agora, se não tem nenhum elemento, né, de absolvição e os jurados absolvem, ou não tem nenhum elemento para condenação e os jurados absolvem, aí é uma situação de prova manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, cabe apelação. Agora, detalhe, com esse fundamento, né, apelação com base nesse fundamento, ou seja, a linha D, apelação com base em decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, só cabe apelação com base nesse fundamento uma única vez no processo. Só cabe o recurso de apelação com base, tá, em decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos uma única vez no processo, seja pela acusação ou seja pela defesa. Ou seja, se a apelação foi apresentada com base nesse fundamento, mesmo que haja uma nova decisão de jurados de forma contrária à prova dos autos, não pode se entrar com apelação com base nesse fundamento. Apelação com base nesse fundamento, a linha D, só pode ser alegada uma única vez. Qual que é a consequência da apelação com base nesse fundamento? Anulação do julgamento, né, no tribunal do júri, marca-se um novo julgamento com novos jurados. Beleza? Lembrando que só é admissível a apelação com base nesse fundamento uma única vez. E a última coisa para encerrar aqui que eu queria falar para vocês, gente, é o artigo 593, parágrafo 4º, que fala que ainda que se recorra, tá, de parte de uma decisão, quando for cabível a apelação, não admite-se recurso em sentido estrito. Então vamos lá, artigo 593, parágrafo 4º, diz que ainda que esteja se recorrendo, né, de parte de uma decisão, tá, ainda que a parte pretenda recorrer de parte de uma decisão, se dessa decisão couber apelação, se dessa decisão recurso cabível for apelação, não se pode apresentar rese, não se pode apresentar recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte de decisão se recorra, tá? Vamos pensar numa situação aqui. A gente sabe que da revogação da prisão preventiva cabe rese, né? Cabe recurso aí em sentido estrito. A gente sabe que da revogação da preventiva cabe recurso em sentido estrito lá no 581, inciso 5. Agora imagine que essa revogação da prisão preventiva for dada, né, em sentença. Imagine que em uma sentença o juiz decida revogar a preventiva. Dessa decisão cabe rese? Não. Dessa decisão não cabe rese. Ainda que na sentença, tá? Vamos supor que o juiz decida absolver o réu e revogar a preventiva. Ainda que de parte da decisão caiba rese, se o recurso cabível for apelação, e no caso a gente sabe que das sentenças o recurso cabível é apelação, só é admissível a apelação e o rese fica excluído. Ou seja, se de uma decisão o recurso pertinente, o recurso cabível for apelação, ainda que se queira recorrer apenas de parte da decisão que caiba rese, não é cabível rese nesse caso. Ou seja, de uma sentença que absolve o réu, mas revoga a preventiva, ainda que a parte queira apresentar rese só da parte da sentença que revoga a preventiva, não cabe, porque das sentenças cabe apelações. Beleza? Então é isso aí, gente. Valeu, fica com Deus, Deus abençoe.